Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira. Vamos lá, então? Lembrando que essa aula é uma aula voltada à segunda etapa, terceiro semestre, módulo 2, unidade 2. E a temática é África, população, idiomas e economia. Aí eu trouxe essa imagem justamente da população do continente africano. População e idiomas. Vivem no continente mais de 1 bilhão de habitantes. No entanto, apesar do alto índice de pessoas, a África apresenta uma distribuição desigual da população, devido às condições geográficas que desfavorecem a ocupação das áreas. Então, vivem no continente africano aproximadamente 1 bilhão de pessoas, mas essas pessoas elas não vivem de uma forma bem distribuídas, devido às questões geográficas. Então, a distribuição da população é da seguinte forma: concentra-se nos grandes centros urbanos, principalmente pela questão da própria desigualdade social daquele povo, daquele povo ali, do continente africano. Devido, então, toda essa ação, as pessoas, a população, ela tem o objetivo, ela tem o intuito de morar próximas aos centros urbanos para buscar uma melhor condição de vida. Então, a questão geográfica é também um fator relevante nessa distribuição da população do continente africano. Vamos dar continuidade. E que, além de tudo, apresenta, então, toda essa questão desigual. E o continente convive com grandes problemas de quê? De ordem social. Muitos países apresentam baixos índices de desenvolvimento humano. Grande parte da população de alguns países convive com baixa qualidade de vida, fome e miséria. E as taxas de natalidade e mortalidade são muito altas, enquanto a expectativa de vida é baixa. O continente africano, então, a população do continente africano sofre com as questões das desigualdades sociais. E um dos problemas relacionados a esse continente são o alto índice de mortalidade infantil e também a questão da escolaridade, as condições de vida. Então, é um continente com sérios problemas, principalmente no sentido da qualidade de vida. Quando se fala do índice de desenvolvimento humano, conhecido como IDH, esse índice ele tem como objetivo medir a qualidade de vida nos países do mundo. E se a gente for fazer uma análise do índice do IDH dos países do mundo, nós percebemos que o IDH menor é justamente nos países africanos. O que significa isso? Significa que são os países que possuem a menor qualidade de vida do mundo. Então, sim, são países que a população possui uma qualidade de vida que não é tão considerável. Além de tudo, com vários problemas, vários problemas sociais, de educação, de saúde pública. Então, sim, são questões que são levadas em consideração para analisar o IDH dos países. Então, o continente africano é um continente que sofre, a população desse continente sofre com todos esses problemas relacionados à questão das desigualdades sociais, e também problemas relacionados à questão da alimentação, à questão também do próprio saneamento básico. Então, assim, são problemas que o continente africano tem. Vamos dar continuidade. Além de tudo, as taxas de natalidade e mortalidade são muito altas. O que significa isso? Que há pouca qualidade de vida, Então, grandes problemas de ordem social, são relacionados a esse continente. Além de tudo, fome, miséria, então são problemas sérios ali da África. E mesmo havendo uma grande diversidade, nesse continente, há
de línguas, né, de etnias, de tradições, religiões, há milhares de línguas africanas, né? Falam-se de línguas trazidas pelos colonizadores, como o francês, o inglês e o português. E essa última é falada por 5 países, né, que é o português: Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola. Recentemente, o Guiné Equatorial também adotou o português. Então, é um país com uma diversidade cultural, com várias línguas. Então, os países que fazem parte do continente africano têm em suas características essa pluralidade linguística. Quando se fala de pluralidade linguística, nós estamos falando, né, dessa diversidade de línguas, né, diversidade de línguas que existem justamente naqueles países, que existem justamente naquele continente. Vamos dar continuidade? Economia. Vamos lá. Índices econômicos de desenvolvimento humano apontam que o continente africano é o mais pobre entre os 6 continentes. Muitos países são considerados subdesenvolvidos. E a economia africana é baseada principalmente no setor primário, com o extrativismo e a agropecuária. O continente é rico em minerais, como ouro e diamante, e em alguns países são também encontrados petróleo e gás natural. Mesmo sendo considerado como um continente rico em minérios, como ouro, há toda uma questão de uma má distribuição das riquezas. O que significa que, mesmo tendo minerais, mesmo tendo áreas ali com possibilidade de petróleo e de carvão mineral, o que se explica essa situação é isso, é a questão da distribuição desses recursos, no sentido que um grupo pequeno, uma minoria da população detém desses recursos naturais, detém desses, justamente desse valor, né? Detém justamente da riqueza do continente. Por isso que é um continente onde há tanta pobreza, porque apenas um grupo detém de toda a riqueza relacionada a esses recursos naturais. Uma outra questão é que a maior parte do continente é voltada à questão agropecuária, então é um tipo de atividade primária, né? É um tipo de atividade que se destaca naquele continente. Vamos dar continuidade? E uma outra informação é o seguinte, é que a exploração de recursos naturais é feita pelos europeus e também pelos norte-americanos. Então, para onde vai esses recursos naturais? Para a Europa e para os Estados Unidos. O que impede o quê? O desenvolvimento do país com base em suas próprias riquezas, né? Faz com que a riqueza não permaneça no continente, mas vá para outras regiões. O extrativismo animal e vegetal também se destaca, né? Já em referente à agropecuária, a agricultura é realizada em alguns lugares para subsistência. O que significa isso? Justamente para a questão da vida, né? Quando se fala, então, nesses recursos minerais, o que percebe-se? Que esses recursos, eles são extraídos e são levados para onde é levada a riqueza, para outros lugares. Elas não permanecem ali no continente africano. São levados para a Europa, são levados para os Estados Unidos e trazendo, né, levando toda essa questão das desigualdades sociais. Vamos dar continuidade? E os principais cultivos, né, para subsistência são mandioca, milho, inhame e sorgo, né? Já dos cultivos voltados para o mercado destacam-se o algodão, cacau, café e o amendoim. Em relação à pecuária, a criação de gado, né, ganha destaque em diversas áreas. E a criação de ovelha também é comum no sul do continente. Quando se fala de cultivos de subsistência, o que significa isso? Que são os cultivos, é o tipo de cultivo voltado para a questão da vida, né, da qualidade de vida das pessoas. Então, eles plantam para se alimentar.
Então eles utilizam justamente as plantações no intuito de alimento, no intuito de subsistência. Então esse é o principal objetivo, a ideia básica do cultivo ali naquele continente. Lembrando que há áreas também de criação de animais, mas não tem um poder tão grande como a questão dos recursos minerais, que tem um maior destaque na economia. E é isso, então, né, nossos alunos e nossas alunas do EJA, né? Estamos encerrando aqui mais uma aula, né, de Ciências Humanas. Até a nossa próxima aula comigo, professor Bruno Ferreira. Valeu!